dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live de hoje, seguindo aí a nossa leitura cronológica. Ao longo de 2 anos, estamos na leitura de Números, capítulo 32. Vamos estudar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar no dia de hoje. E é uma grande alegria podermos estar juntas nesse tempo, aprendendo mais, né, com o Senhor, com a sua palavra, numa leitura com maior profundidade, onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade. Que sensacional, né, gente? Eu estou muito animada com tudo isso que temos feito ao longo do período, né, desse tempo, e vamos dar sequência aí nessa leitura mais espaçada, e tem sido uma bênção, né? Eu não sei para vocês, mas para mim tem sido uma bênção, assim, aprofundar mais em cada capítulo que estamos lendo. Realmente eu vejo que o Senhor está nos conduzindo a essas águas mais profundas, né, gente? Estou muito animada também com aquilo que estamos preparando aqui para que esse ano aconteça o nosso encontro presencial. Gente, eu estou muito animada para que esse time aqui, né? Nós que estamos aqui acompanhando essa leitura, se você chegou aqui esse ano, se você já está aqui há alguns anos, esse ano nós faremos o nosso encontro presencial. E assim que eu tiver algo mais definido, eu já vou colocar aqui para que vocês possam se preparar, para que estejamos nesse tempo assim com muita palavra de Deus e com a comunhão, tá? Então, gente, é uma grande alegria. E vamos lá para a leitura do dia de hoje, que é Números, capítulo 32, tá? O encontro será aqui em Curitiba, tá, gente? Aqui em Curitiba. Que alegria, Natasha! Glória a Deus! Então, o encontro será aqui em Curitiba. Gente, olha, vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom. Eu estou animadíssima, gente, sonhando com esse tempo de muita palavra de Deus. Vamos lá, então, vamos dar início à nossa leitura do dia de hoje. Você já pode aí encaminhar essa live com esse aviãozinho aí para que mais pessoas estejam aqui conosco. Eu vou tirar os comentários aqui para a gente iniciar a nossa leitura, tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar graças a Deus, né, por esse tempo, e daí eu já vou fazer um panorama aqui sobre esse período da história que nós estamos. Senhor, obrigada, Pai, obrigada por mais esse dia. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos conduza, Pai, à Sua vontade. Abre o nosso entendimento, Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual, discernimento, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor. Para que não venhamos a viver conforme o nosso próprio coração, a nossa vontade, mas que possamos aprender e desenvolver uma vida que se submete à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo, Deus, para que possamos nos deleitar em quem o Senhor é, Pai. Nós consagramos a Ti esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós estamos aqui, e esse é um momento importante da história, que é o momento em que o povo está a ponto aí, pertinho já da entrada da Terra Prometida, né? Como nós vimos nos capítulos anteriores aqui, eles estiveram aí para entrar na Terra Prometida, né? Não entraram, ficaram vagando os 40 anos e agora o Senhor, né? Ele passa novamente sobre a adoração, sobre os sacrifícios para esse povo, prepara esse povo para então entrar na Terra Prometida. Como a gente viu, eles já entraram em guerras ali, do outro lado, a leste do Rio Jordão, e nós vamos ver isso agora, né? Onde eles venceram alguns reis aí, venceram algumas nações, e eles estavam prontos então para entrar na terra de Canaã, que é a terra prometida, tá?
se chama Canaã. Depois o Senhor, né, a gente vai ver que esse nome Canaã muda para Israel, tá? Então aqui ainda se chamava Canaã, então essa era a terra de Canaã. O povo já tinha vencido as batalhas e conquistado as terras a leste dessa nação de Canaã, da terra prometida, tá? Então há essas terras ao leste, e eu vou mostrar para vocês um mapa para que a gente possa visualizar. Então essas nações aqui a leste, eles já tinham vencido, como a gente viu nos capítulos anteriores, tá bom? Então vamos iniciar a nossa leitura aqui. Capítulo 32 de Números, diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Olha isso aqui, como é importante, e eu sempre vou frisar e vou sempre trazer aqui, como é importante a gente compreender a história bíblica dentro de um panorama geral, né? Nós estamos novamente, os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Quem são esses? São, né, os cabeças de tribo que nós vimos lá em Gênesis, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Então aqui nós temos a tribo de Ruben e a tribo de Gade, e vamos ver na sequência aí meia tribo de Manassés também, tá? Então fazem parte aí dessas três tribos, tá? Então esse capítulo aqui vai falar sobre isso, sobre as terras que essas três tribos vão receber. Então olha isso aqui, versículo 2 diz assim: vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os seus servos têm gado. Então ele está dizendo assim, essas terras que nós já ferimos, né, que nós já conquistamos, já são terras conquistadas ao leste da terra de Canaã. Então ele está dizendo, eles chegaram para Moisés e para o sacerdote Eleazar e disseram assim: olha, nós percebemos que essas terras aqui, que nós já conquistamos, né, são terras de gado, e nós temos muitos gados, né? Então, olha o que eles pediram, né? Então eles pediram para eles aquelas terras ali. Olha, disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-nos essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Então eles chegaram e disseram assim: olha, dá para nós essas terras aqui, e a gente nem passa o Jordão, a gente fica aqui porque essa terra aqui para nós é muito boa, né? É uma terra que tem bastante gado, então é uma terra que tem bastante pasto, então a gente tem muito gado e para nós vai ser sensacional essa terra aqui. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Olha isso aqui, gente. Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Até o versículo 12, olha só o que estava acontecendo. Os meninos chegaram lá, né? De Ruben e de Gade. Chegaram para Moisés e falaram assim: olha, dá-nos essa terra. A gente fica aqui, a gente nem passa para lá. A gente fica aqui, essa terra tá boa para nós. E aí o Moisés falou o quê? O que aconteceu no Moisés? Passou um filme na cabeça de Moisés. E Moisés voltou 40 anos antes.
As suas memórias foram há 40 anos antes, quando isso aconteceu. Quando ele, lá em Números 13 e 14, lembra que o Moisés enviou lá, conforme a direção de Deus, os 12 espias. Os 12 espias, 2 voltaram dizendo, vamos herdar essa terra. 10 deles disseram, não tem como, tem gigantes, não tem como a gente entrar lá. E eles influenciaram todo aquele povo nesse mesmo pensamento de não tem como a gente entrar lá. Aí o Moisés aqui, agora, depois de 40 anos, porque já se passaram os 40 anos, ele voltou no mesmo sentimento que ele tinha atrás. Ele, opa, de novo. Isso, como é que chama aquele negócio? Tem uma palavra, né, gente? Que fala quando você se lembra de algo que já passou. Ai, eu já vou lembrar. E aí, daí ele lembrou daquilo que já tinha acontecido. Ele lembrou daquilo que tinha acontecido há 40 anos. Ele deve ter se arrepiado inteiro, o corpo dele deve ter fervido. Ele falou, não, isso aqui de novo, não, pelo amor de Deus. Nós já estamos aqui a ponto de entrar, vocês querem de novo fazer aquilo que aconteceu há 40 anos. Será que vocês não entenderam nada? Não, vocês vão de novo fazer aquilo. Vocês se esqueceram da ira do Senhor que se levantou? Vocês esqueceram que toda aquela geração morreu? Vocês esqueceram e agora vocês estão querendo fazer a mesma coisa? Vocês estão querendo trazer isso e levantar o coração do povo para que eles não venham herdar a terra aqui prometida? É de novo, vocês querem fazer isso? Versículo 13. O Moisés diz, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Vocês se esqueceram disso? Né? Então, é Moisés relembrando aquele povo o que tinha acontecido. E é como se eles estivessem fazendo aquilo novamente. Versículo 14. Diz assim, eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Vocês estão vendo aqui? Ele está falando o quê? Que essa é a próxima geração. Porque os pais daqueles que tinham passado por aquilo morreram tudo. E ele está dizendo assim, vocês são os filhos e vocês estão querendo fazer a mesma coisa. Vocês estão entendendo, gente? O que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim, seus pais fizeram isso e vocês estão fazendo as mesmas coisas. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e serei a sua ruína. Então, se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para os nossos gados e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha isso aqui, né? E o Senhor, pecastes contra, porém, se não fizeste assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha isso aqui. Eles estavam querendo ir, chegaram para Moisés e falaram assim, não, Moisés, vocês viram que no começo eles falaram assim, não, a gente fica aqui, tá bom já essa terra para nós,
A gente nem precisa passar. Aí o Moisés chegou, relembrou tudo isso que tinha acontecido há 40 anos atrás, falou assim, seus meninos, vocês não estão... Vocês se esqueceram de tudo que aconteceu, de como a ira do Senhor veio, de como peregrinamos por 40 anos nesse deserto, por causa desse pedido que o povo fez há 40 anos antes, e vocês agora estão querendo fazer a mesma coisa? Aí eles falaram, aí eles pegaram, né, ficaram meio com medo, e falaram assim, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente luta, a gente monta a casa para o nosso gado, para as nossas crianças, aí a gente vai lutar com vocês e só quando a terra estiver toda conquistada, nós voltaremos para a nossa terra. E aí o Moisés fala, se for assim, então, né, se vocês fizerem assim, então tá ok. Por quê? Porque é importante entender que eles estão juntos, né? Eles estão juntos com aquilo lá. E a gente vê um texto bíblico lá no Novo Testamento, fala chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eles estavam querendo fazer uma divisão ali antes, né? Eles estavam querendo fazer uma divisão e não entrar na conquista daquela terra. Como nós já falamos aqui, as terras estavam povoadas, então haveria guerra ali. Então eles estavam querendo ficar naquela terra ali, já tinha sido conquistada, estava tudo ok. Então o que o Moisés faz, né? Ele redireciona aquilo. Né? Ele fala assim, então, se fizer... Agora, se vocês não fizerem assim, vocês sabem que o Senhor vai achar vocês no pecado de vocês, né? Porque o Senhor é aquele que vê e sabe de todas as coisas e Ele conhece o nosso coração e Ele conhece o desejo do nosso coração. Às vezes nós falamos e agimos de uma forma, mas o desejo do nosso coração é um desejo egoísta. Como a gente vê aqui nessa situação. Eles viram aquela terra, eles falaram, vamos ficar aqui. E eles contaram uma história maravilhosa, mas será que era isso mesmo? Versículo 24 diz assim, ó. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Vocês veem esse texto aqui é engraçado, porque quando eles falaram sobre as terras que eles iam construir, ali, ó, no versículo 16, eles falam assim, ó. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Eles falam, né, e a boca fala que está cheio o coração, eles falam sobre as posses que eles têm, sobre o gado, né, que era o valioso, era aquilo que dava a eles poder, dava a eles riqueza, né? Então eles estão falando da riqueza deles. Eles falaram assim, a gente vai entrar lá e a gente vai edificar os currais para o nosso gado e casa e cidade para as nossas crianças. E quando Moisés vai falar sobre isso, ele inverte a ordem, olha isso, que interessante. Versículo 24, ele diz assim, ó, edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas e cumpriu o que haveis prometido. Então, ele redireciona, ele coloca as prioridades nos lugares certos, né? Que a gente vê aqui que as prioridades dele já estavam erradas, revelando e expondo o coração deles. Versículo 25 diz assim, ó. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés dizendo, como ordena o meu Senhor, assim farão os teus servos. Então eles falam que eles farão daquela forma como eles estavam tratando ali com Moisés, né? Que eles entrariam à guerra juntos e só depois que as terras estivessem conquistadas é que eles voltariam então para aquelas terras que eles já haviam conquistado, tá? Que fica a leste do Rio Vermelho, do Rio Jordão. Aonde que tá? Versículo 26. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Olha isso. Então, todo mundo ficou sabendo daquilo ali, tá?
E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Vocês estão vendo que existe uma concessão, mas existe uma condição, né? Então existe a condição, depois que tudo estiver, de que eles tiverem conquistado as terras, aí sim, né? Eles poderiam então receber como possessão a terra de Gileade que eles tinham escolhido. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Se eles não fizerem assim, eles não terão, né? Eles terão possessão entre vós na terra de Canaã e não receberão aquelas que eles tinham falado. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Aqui, não, eu vou por outra. Não, não é essa que eu quero. Calma aí. Eu quero essa daqui. Tá? Olha só, gente, o que tá essas terras aqui, né? A gente vê, essa aqui é a possessão das terras das tribos. Então, cada cor aqui representa uma das 12 tribos de Israel, tá bom? Então, aqui está cada uma das tribos nas suas possessões. Vejam ali Ruben e Gade. Do ladinho direito da sua tela aí, né? A gente vê ali o Mar Morto, ó. E em cima Manassés, que a gente tem uma grande posse de terra aí, né? Um grande território de terra, Manassés. Nós temos um pedaço de Manassés do lado direito e um pedaço de Manassés do lado esquerdo do Rio Jordão, tá? Então, a gente vê que é aquilo que nós estamos vendo aqui. Meia tribo de Manassés fica para o lado leste e meia tribo de Manassés fica para o lado oeste, tá bom? Mas Gade e Ruben, elas ficam ali do ladinho leste, né? Do lado direito da tua tela aí, do lado direito do Rio Jordão. Vejam se vocês conseguem observar ali o traço verde no meio, que está escrito lá, Rio Jordão, tá? Então era esse Rio Jordão que eles não queriam atravessar, né? E o que o Moisés faz? Qual é o risco, né, que ele não queria? Ele não queria justamente a divisão, né? Ele não queria essa divisão. Então, por isso que Deus dá a terra para eles, mas Deus permite com que eles fiquem ali, mas eles vão e entram juntos para lutar e para guerrear e para tomar posse dessa terra e dividir entre todas as tribos. Tá bom, gente? Então, esse mapa aqui é muito importante para a gente entender. Muito bom, né? Olha, nós temos lá em cima Aser, Naftali, aí embaixo ali, ó, Zebulon no roxo, né? A gente tem ali, ó, gente, não consigo ler, ali, no vermelhinho, olha, eu tô terrível para enxergar, né, gente? Aí tem Manassés, Efraim, Dan, Simeão, Judá, Naftali, Aser, Manassés, Gade e Ruben. Tá bom, gente? Então, qual que tá faltando, que é a vermelhinha ali? Qual que é que tá faltando? Tá faltando uma, né? Tá faltando não, é a vermelhinha que eu não tô lendo aqui, gente. Vamos lá, então. Eu já lembro o nome da outra tribo também. Pois bem, mas depois eu ponho um mapa aqui pra gente ter esse mapa também, que é bem interessante. Então, a gente vai ver que eles... finalizamos assim essa parte do texto, né? E vamos agora a partir do versículo 33, tá? Para finalizar o capítulo e a gente trazer alguns princípios que essa história pode nos encorajar, nos animar e abrir os nossos olhos e trazer a nós um entendimento de forma tal que a gente aplique isso nos dias de hoje. Como é que isso aqui pode ser aplicado nos dias de hoje, minha gente? Calma, vamos lá. Eu já vou pegar até um papel aqui, ó. Então,
versículo 33, diz assim: deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, que nós acabamos de ver no mapa, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Lembra que eles conquistaram essas terras? Venceram esses reis? Pois bem, essas terras mesmo foram dadas a eles. Olha, os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Mincha, Bet-Aram, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram e desposaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés de Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou Aquenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Tá, gente? Então, finalizamos aí, ó. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Tá. Olha, gente, nós vemos que essas tribos, né, elas ficaram e elas pediram isso, né? Tanto as duas tribos, Gade, Ruben, como a meia tribo de Manassés. Então, metade ficou para um lado e metade ficou para o outro lado, tá? A gente vê que elas tinham uma grande porção de terra aí, Manassés, inclusive, era a que tinha maior terra. Então, eles viram aquilo, acharam interessante e resolveram ficar por ali mesmo. Quando a gente vê isso daqui, a gente percebe o seguinte, que o texto bíblico começa ali no versículo 32, no versículo 1, e eu vou fazer o oba hoje, gente, com vocês. Eu não fiz ainda, tá? Mas eu tô com a folhinha aqui para fazer com vocês. Faz tempo que a gente não faz aqui na live, tá? Vou deixar aqui a folhinha do lado que a gente vai fazer juntos aqui. Olha só, a gente percebe que essas tribos, né, que viram aquela terra, e começa com esse texto ali no capítulo 32, no versículo 1, dizendo assim, ó, que eles viram aquela terra, a terra de Gileade. Eu até circulei aqui na minha Bíblia a palavra viram, né? Eles viram, e esse ver do povo aqui, e às vezes a gente vê essa palavra ver aqui no Antigo Testamento, e a gente pode se lembrar daquilo que nós já estudamos. Essa mesma palavra viram, ela aparece também ali quando o texto bíblico diz assim, que Eva tomou do fruto, ela viu o fruto. É aquele ver com o desejo de possuir aquilo, né? Então não é apenas viu, olhar. É um olhar com o desejo de possuir aquilo, né? Com desejo de ter aquilo para si como sua posse e assumir as consequências. Aí a gente lembra de Eva que fez isso com o fruto. A gente lembra também quando Abraão estava diante das terras, né? E aí o povo de Abraão, né, junto com Ló, lembra, gente, dessa história? Deixa eu ver aqui se vocês lembram. Deixa eu ver. Aí, tinha Ló, lembra dessa história? Vocês me digam aí se vocês lembram dessa história. Aí nós vemos que Eva, né, viu o fruto. Aí nós vemos que Abraão e Ló, quando eles estavam para se dividir, né, para que cada um seguisse o seu rumo aí, Abraão fala, escolhe. E aí o texto diz que Ló viu as terras, né? Também com desejo de possuir.
né, e assumir as consequências. E a gente vê que as consequências, né, que eles tiveram que assumir não foram que houveram consequências bem pesadas, né, gente? Então a gente precisa saber se aquilo que a gente vê e aquilo que move o nosso coração é realmente de acordo com a vontade de Deus. Então, o que acontece? A gente vai perceber ao longo da história que a escolha dessas tribos, né, que eles escolhem permanecer ali, o texto bíblico vai contar para nós, para frente, que vão trazer consequências, né? Eles estão ali numa terra que está fora daquela terra prometida que Deus tinha dado. Está fora, mas está no limite, né? Está bem ali no limite da terra. E sabe, eles estavam vivendo ali, ó, à margem da terra prometida. Sabe, quando eu estava pensando sobre isso, eu começo a escrever muito, que eu gosto de escrever, então tenho aqui meu caderninho cheio de anotações que eu vou escrevendo. É o que eu falei, qualquer dia a gente deixa esses pensamentos juntos aqui na nossa live. Mas assim, é um perigo, sabe? Viver às margens da promessa. Olha isso, que coisa interessante. Quando a gente vê, a gente vive ali às margens. A gente tá lá, mas não tá, né? A gente tá perto, mas não tá. Mas não tá dentro. A gente pode estar no limite, mas não tá dentro. E não tá dentro significa eu não estou vivendo na plenitude daquilo que o Senhor tem. Ai, olha lá, essa cara, a tribo. Isso aí. Então, por mais que eles pertencessem ao povo de Israel, eles não estavam vivendo na plenitude daquela promessa. Olha isso. E muitas vezes nós estamos também assim vivendo à margem. Nós estamos vivendo sem viver e sem desfrutar da promessa. Quando eu olho para eles, para essas tribos aqui, o desejo deles, quando eles viram aquilo, foi um desejo por possuir e assumir aquela consequência. Ou seja, eles estavam muito motivados por o quê? Pela sua própria posse, por aquilo que eles tinham. Eles queriam o conforto deles. Eles nem sequer no começo, como a gente viu no texto, eles não queriam nem passar do Rio Jordão. Eles queriam ficar ali. Eles falaram, deixa a gente aqui, já tá bom. Aí Moisés falou aquilo tudo, relembrou aquilo tudo, o sangue subiu. Eles falaram, não, mas a gente passa, então a gente luta com vocês, depois a gente volta. Na verdade, eles estavam motivados pelas suas posses, pelos seus gados, que era aquilo que contabilizava, tanto que quando eles começaram a falar, eles falaram, a gente vai construir curral para o nosso gado e vamos construir cidade também para as nossas crianças. O que estava em primeiro? Qual era a prioridade deles? Era o conforto, era o gado, era o lucro. E viver à margem tá bom, para quem busca somente o conforto nessa vida aqui. Para quem busca apenas viver bem e acumular mais bens aqui nessa terra e construir celeiros nessa terra aqui. Aí, eu quero ir para você. Bota a cerejinha aí do bolo. Bota aí a cereja. Meu Deus. Bota aí a cerejinha, gente, que eu já tenho uma cereja para contar para vocês aqui, ó. Deixa eu achar. Deixa eu achar o texto que eu quero, que eu me lembrei. Eu que não tô achando o texto. Deixa eu achar. Ai, gente do céu, bota a cerejinha aí. Quem vai me ajudar a achar o texto? Que eu lembrei dele agora.
Achei. Lucas, capítulo 12. Bota aí, Lucas, capítulo 12. Versículo 13. Diz assim, ó. Com a gente não tem esse negócio de folhinha grudada não, né, Fran? Não tem esse negócio de folha da Bíblia passa, vem aquele maço de folha. Não, é o antigo, é o novo, é a conexão de tudo. Lucas 12, a partir do verso 13, diz assim, ó. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que repartas comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha isso aqui. A vida de um homem não... Esse é Jesus dizendo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. E descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. Sabe? Muitas vezes nós estamos querendo apenas aumentar os nossos celeiros nessa terra e colocar os nossos troféus, as nossas riquezas dessa terra, os valores dessa terra. Construir os currais para o nosso gado e não participar daquilo e da plenitude que é uma vida com o Senhor, onde o valor é estar com Ele. A maior bênção que Deus pode nos dar é Ele mesmo. Louca, louco. Para quem é? Para quem? Se o Senhor vier, do que adiantou nós passarmos a vida toda juntando tesouros nessa terra? Se o nosso coração está apenas à margem, sabe? Aonde está? O que tem movido a sua vida? O que tem movido a sua vida? Será que nós temos agido como os loucos, que o próprio Jesus diz? Aquele que entesoura, que busca as coisas somente dessa terra. E busca o quê? O seu conforto. E permanece onde? Na margem. No limite da terra prometida. Não passa. Aqui tá bom para mim. Sabe? Quando a gente vê que essas tribos aqui, elas tinham ficado do outro lado, né? Elas escolheram isso, elas buscaram isso para elas. E elas falaram assim, elas estavam olhando para quê? Para o conforto. E isso aqui representa muito aquelas pessoas que, sim, vão à igreja. Sim, a gente olha e fala assim, muito legal. Pessoa boazinha, né? Não faz mal a ninguém. São as pessoas que vivem no limite, mas que não têm aquela plenitude no Senhor. Que não tem o Senhor como a sua herança, mas que ainda vê as coisas desse mundo como a sua herança. Quem é a herança? Quem é a herança para você? Então esse é
aquelas pessoas que vivem à margem, né? À margem da promessa. Exatamente, a pessoa que vive lá, que vive buscando conforto nessa terra, que acha que Deus é o seu servo, que Ele existe para te servir e te dar conforto. Me desculpe, mas esse não é o Deus da Bíblia. Não é. Não é sobre isso. O conforto, o descanso, nós encontraremos na pessoa do Cristo. Ele é. Então, o que tem enchido os nossos olhos? O que tem movido o nosso coração? A gente viu que essas posses, essas terras moveram o coração deles e tornou essas duas tribos vulneráveis. Vulneráveis para o ataque do inimigo. Porque não estavam ali, não estavam unidas. A gente já vê aí a divisão que acontece. E o Senhor não quer a divisão. Então, minha gente, até que ponto você está comprometida com o Senhor? Até que ponto? Porque as tribos foram caminhando até ali, mas quando elas viram aquelas terras ali, elas falaram, opa, até aqui a gente fica. A gente fica nesse ponto aqui, tá ótimo para nós. Para lá a gente não precisa passar, não. Aqui já tá bom para nós. Até que ponto? Então, gente, eu vou colocar no meu caderninho hoje, do Oba, eu vou colocar esse versículo 32 aqui, ó, que eu estava lendo. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos possessão da nossa herança deste lado do Jordão. E eu quero trazer no meu devocional de hoje, que eu vou fazer isso, essa tensão que acontece, né? Essa tensão que acontece entre eu quero ir, mas mesmo assim eu quero me manter no meu conforto. Eu quero fazer algumas coisas, eu quero, ir para alguns eventos espirituais, mas eu quero me manter aqui, seguro nas minhas próprias posses, no meu conforto, no meu entendimento, na minha sabedoria, naquilo que eu entendo que é segurança. Ó, eles permanecem naquilo que eles entendem que é a segurança, que é o descanso. Eles permanecem ali. Isso representa aqueles que vivem à margem. E posso dizer, são os primeiros a serem levados ao exílio. Meu Deus. Porque as nossas decisões baseadas naquilo que nós vemos e que queremos a todo custo, queremos tomar posse a todo custo daquilo, queremos para nós a todo custo, é esse ver. Não importa as consequências. Por quê? Porque nesse momento que nós estamos vendo algo, queremos tomar posse de algo a todo custo, nós não pesamos as consequências. E aí nós fazemos com que o Senhor sirva a nossa própria vontade. Então, foi isso que aconteceu com essas tribos. A gente vai ver daqui para frente, né? A gente vê que o que vai acontecer, o que eles vão fazer, essas tribos que ficaram para o outro lado, a leste do Rio Jordão, eles fazem um altar ali. Sabe por que eles fazem um altar? A gente vai ver na leitura, eu não sei que dia que vai cair essa leitura, mas eu já vou dizer para vocês, eu não sei mesmo que dia que vai cair essa leitura, quando eles fazem um altar, mas não se esqueça que quando eles fazem aquele altar, é para que haja memória da identidade deles. Sabe por quê? Porque no fundo eles sabem que ficar à margem faz com que eles percam a sua identidade. Meu Deus
do céu. A identidade de povo de Deus. Então, eu vou colocar esse versículo aqui, passaremos armados, né? As palavras, vamos lá, a data, eu quero já ir para minha reflexão aqui. As palavras, né? Eu vou colocar a margem, eu vou colocar tribo, os nomes Ruben, Gad e Manassés, vou colocar. Eu não fiz, tá, gente? Estou fazendo aqui com vocês. E eu vou colocar esse versículo aqui, porque esse versículo aqui, ele fala, né, dentro dessa leitura, ele fala justamente dessa tensão. Eu vou, mas eu volto, né? Possessão da nossa herança desse lado do Jordão, mas eu vou ficar aqui e aqui tá bom para mim. Com o que eu tenho me contentado, né? Então eu vou explicar na minha aplicação isso que nós falamos aqui na live. Eu vou explicar isso daqui e vou fazer a minha oração, né? A minha oração, que o Senhor alinhe o meu coração, que o Senhor exorte o meu coração para que eu o busque realmente por quem Ele é e busque o valor do reino e não o valor dessa terra. Que eu não me mova por aquilo que os meus olhos veem e querem a posse daquilo, independente se aquilo é a vontade de Deus ou não. Que o Senhor alinhe, porque eu não quero estar fora deste lugar, né? Não quero viver uma vida na mediocridade, à margem dessa promessa maravilhosa. Achando que eu faço parte do povo de Deus e tá tudo bem. Não, gente. Eu quero ter uma vida em plenitude com o Senhor. Eu quero me deleitar em quem Ele é. Eu quero conhecê-lo, eu quero estar lá no meio. E aí, que estar no meio do povo é ter a identidade dele. Mesmo nos momentos menos bons. Mas é estar unido ao povo. Porque o Senhor, Ele quer o quê? Quer união. Ele não quer a divisão. E a divisão acontece justamente quando a pessoa olha para si. Aí há a divisão. É quando a pessoa fala assim, não, eu vou sair daqui dessa unidade, né? E eu vou construir algo para mim. E aí vai. E muitos vão atrás. Mas sabe, gente? Então a gente finaliza vendo esse mapa dessas 2 tribos e meia, Ruben, Gad e Manassés. Que eles ficam à margem. Eles se tornam, depois de uma decisão que eles tomam aqui, a gente vê que essa decisão, naquele momento presente deles, vai trazer para eles no futuro uma situação de maior vulnerabilidade. Eles se tornam o povo mais, que primeiro vai ser levado ao exílio. Vulneráveis. Por quê? Porque eles viram e tomaram uma decisão baseada naquele momento e no seu desejo pelas posses daquele momento. E eu acho interessante porque toda essa situação aqui, ela só expõe o coração. Expõe quão pecadores nós somos. Expõe quão egoísta nós somos. Expõe quanto nós queremos viver firmados e com a nossa segurança neste mundo aqui, não em Deus. Isso só expõe o nosso coração. Mas hoje, quando eu leio isso daqui, eu vejo que essas tribos ficaram à margem, baseado numa escolha que eles fizeram por aquilo que eles viram e que eles quiseram tomar posse. Eu tenho que olhar para a minha vida e observar e refletir nas escolhas que eu tenho feito. Baseada no quê? Naquilo que me traz segurança nessa terra aqui? Naquilo que me traz conforto nessa terra aqui? O chamado do Senhor é o quê? É ide e pregai o Evangelho. E o Evangelho fala sobre o quê? Conforto?
É sobre o conforto, gente, nessa terra? Não. É sobre renúncia. É sobre o negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Então a gente vê um monte de discípulo que se diz discípulo de Jesus vivendo aonde? Na margem da promessa, no seu conforto. Então, minha gente, esse vai ser o meu versículo e a minha oração vai ser resposta a essa verdade. Aquilo que o Senhor expõe na manhã de hoje, o meu coração, tantas vezes egoísta, tantas vezes buscando o meu próprio conforto, tantas vezes quando vem um desejo de ir a alguém e eu não vou. Então a minha resposta, e sabe, o mais maravilhoso é que nós precisamos dele para ir. Ninguém vai por si mesmo. É o Espírito Santo de Deus que nos move à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E por que está cheio de gente na margem, vivendo na margem, no seu conforto, na sua segurança própria? É porque não tem comunhão com o Senhor e não se move pelo Espírito. Não tem a sua segurança em Cristo. Não tem o seu conforto e o seu descanso em Cristo. Aí o que ela faz? Ela vai procurar isso tudo nas coisas desse mundo. Aí vai procurar nesse mundo. Vai achar? Não vai achar. Amém, gente? Essa é a porção do dia de hoje, um capítulo com muito ensinamento para nós, reflexão para nós, para sabermos onde estamos e o que queremos, o que move o nosso coração. O que move o teu coração? Aqui a gente vê o que movia o coração, né, dessas tribos. Amém, gente? Amém? Que Deus abençoe, então. Então, nos vemos na quinta, às 8h da manhã. Eu não sei qual texto vai ser, mas vai ser uma bênção, né, minha gente? Vai ser uma bênção. Eu vou fazer o meu caderninho aqui, porque eu falei aqui, eu demoro para montar, mas vai ser mais ou menos isso. Eu vou escrever e vou colocar aqui, tá bom, gente? Deus abençoe e até quinta às 8h da manhã.